Quando ouviram os passos se aproximando, nenhuma daquelas mulheres pensou em diálogo. Pensaram em violência. A guerra tinha sido assim até então, brusca, invasiva, imprevisível. Cada nova tropa que surgia trazia consigo a possibilidade de mais perdas, mais humilhações, mais medo. Por isso, quando os soldados brasileiros começaram a passar pelas vilas do interior italiano, a reação inicial não foi curiosidade, foi retração. As mulheres estavam dentro de casa, como aprenderam a ficar, não por conforto, mas por necessidade. As ruas tinham deixado de ser espaços neutros havia muito tempo. Qualquer deslocamento exigia cálculo. Qualquer exposição podia ter consequências. Quando o som das botas ecoou mais próximo, algumas se afastaram das janelas, outras permaneceram imóveis, como se o movimento pudesse denunciá-las. Elas já conheciam o padrão da violência. Não precisavam que ele se repetisse para reconhecê-lo. Bastava a aproximação de homens armados para que o corpo reagisse automaticamente. O coração acelerava. A respiração ficava curta. As mãos procuravam algo para segurar, qualquer coisa que desse sensação mínima de controle. Esperavam gritos, esperavam ordens, esperavam o pior. O primeiro contato, porém, não seguiu o roteiro que a guerra tinha imposto até ali. Não houve entrada forçada, não houve invasão imediata das casas. Os soldados brasileiros pararam do lado de fora, conversando entre si em tom baixo, avaliando o entorno antes de qualquer aproximação direta. Para as mulheres, aquilo foi desconcertante. A violência, quando vinha, costumava ser rápida. Aquela pausa criava tensão diferente, quase mais difícil de suportar. Quando finalmente se aproximaram das portas, não bateram com força. O gesto foi contido, quase cuidadoso. Algumas mulheres demoraram a responder. O silêncio se prolongou dentro das casas, pesado, denso. Abrir a porta significava se expor. Não abrir podia ser interpretado como desafio. Cada decisão parecia errada antes mesmo de ser tomada. Ao abrir parcialmente a porta, mantendo o corpo protegido pela madeira, as mulheres viram soldados sujos de lama, cansados, com marcas evidentes de uma travessia difícil. As armas estavam ali, visíveis, reais. Isso não passou despercebido. Ainda assim, algo destoava. Um dos soldados retirou o capacete antes de falar. Outro manteve certa distância, evitando se aproximar demais do interior da casa. O tom de voz era baixo, controlado, quase respeitoso. As mulheres não confiaram imediatamente. A guerra não permite isso. Continuaram tensas, observando cada gesto, cada movimento. O pedido foi simples: água, informação sobre o caminho à frente. Nenhuma exigência além disso. Nenhuma tentativa de entrar, nenhuma ordem brusca. Apenas pedidos diretos, acompanhados de gestos claros. Oferecer água foi uma decisão difícil, não pelo esforço físico, mas pelo significado. Água, em tempos de guerra, era recurso precioso, mas também era o gesto mais neutro possível. Não significava convite, não significava submissão total, era apenas humanidade mínima. As mulheres ofereceram com cuidado, mantendo distância. Os soldados aceitaram, agradeceram com um gesto breve e se mantiveram do lado de fora. Esse detalhe ficou marcado. Em experiências anteriores, oferecer algo raramente encerrava a interação. Geralmente era apenas o começo. Ali, não. A água foi recebida como água. Nada mais foi pedido. Nada mais foi tomado. Os soldados se afastaram após alguns minutos, deixando para trás uma sensação difícil de nomear. Dentro das casas, o silêncio permaneceu por algum tempo depois que os passos se distanciaram. As mulheres não retomaram imediatamente suas atividades. Ficaram ali, paradas, processando o que tinha acabado de acontecer. Esperavam que algo mais viesse. Uma volta repentina, uma mudança brusca de comportamento. Nada veio. Naquela noite,
O medo continuou presente. Ninguém dormiu profundamente. Ainda assim, algo tinha se deslocado. Não era alívio, era dúvida. A violência esperada não tinha se confirmado. Em tempos de guerra, a ausência da violência costuma ser tão marcante quanto sua presença. As mulheres não sabiam ainda o que tinham encontrado na Febe. Não ousavam definir. Sabiam apenas o que não tinham encontrado naquele primeiro contato: gritos, imposições, invasão. Isso, por si só, já contrariava tudo o que tinham aprendido a esperar. Esperavam violência. Foi assim que a guerra as ensinou a reagir. O que encontraram, naquele início, foi algo diferente demais para ser ignorado, incerto demais para ser plenamente aceito. Depois daquele primeiro encontro, as mulheres passaram a observar a presença dos soldados brasileiros com atenção redobrada. Não havia espaço para ingenuidade. A guerra tinha ensinado que comportamentos iniciais podem mudar rápido, que a calma de um dia não garante o seguinte. Ainda assim, a repetição começou a pesar. E foi na repetição que algo diferente se consolidou. Os soldados voltaram a circular pelas vilas nos dias seguintes, sempre em grupos pequenos, nunca em aglomerações que ocupassem o espaço de forma opressiva. As mulheres reconheciam primeiro o som dos passos, depois as vozes baixas, e só então as figuras surgiam nas esquinas ou no fim das ruas estreitas. Não havia correria, não havia urgência agressiva. Esse ritmo constante começava a criar um padrão reconhecível. As portas continuavam sendo abertas apenas parcialmente. As mulheres não se expunham além do necessário. Ainda assim, perceberam que os soldados respeitavam essa escolha. Não empurravam, não avançavam, falavam de onde estavam, mantinham as mãos visíveis. Esse cuidado não vinha acompanhado de explicação, mas era consistente o suficiente para ser notado. Com o passar dos dias, surgiram pequenos gestos de ajuda, não pedidos pelas mulheres, mas oferecidos de forma prática. Um aviso rápido sobre um trecho da estrada que deveria ser evitado naquele dia. Um gesto indicando uma parede instável após a chuva. Um comentário curto, quase técnico, sobre o risco de permanecer em determinada área ao anoitecer. Nada disso vinha acompanhado de exigência. A informação era dada e os soldados seguiam adiante. As mulheres começaram a perceber que esses avisos tinham fundamento. Não eram palavras jogadas ao acaso. Quando seguiam a orientação, evitavam problemas. Quando não seguiam, entendiam depois o motivo. Essa constatação silenciosa foi importante. Mostrava que havia intenção real de evitar danos, não apenas de controlar movimentos. Algumas mães começaram a ajustar pequenas rotinas. Ainda não deixavam os filhos à vista, mas já não os escondiam com o mesmo desespero de antes. Observavam com cuidado como os soldados reagiam à presença de crianças. Notaram que não havia comentários, nem olhares prolongados, nem aproximações desnecessárias. Os soldados pareciam conscientes de que aquele espaço não lhes pertencia. Dentro das casas, as conversas começaram a mudar de tom. Ainda eram sussurradas, ainda cautelosas, mas já não giravam apenas em torno do medo imediato. As mulheres comentavam o comportamento dos soldados entre si, sempre com cuidado. Falavam do modo como pediam água, do gesto de tirar o capacete, da distância mantida. Essas conversas não criavam confiança plena, mas construíam referência. Houve ocasiões em que os soldados ajudaram diretamente. Uma porta que precisava ser recolocada após danos recentes. Um objeto pesado que precisava ser movido para liberar passagem. Faziam isso rapidamente, sem transformar o gesto em demonstração de poder. As mulheres observavam em silêncio, algumas ainda desconfiadas, outras visivelmente aliviadas. A guerra raramente oferecia ajuda sem custo. Aquilo destoava. Mesmo assim, o medo não desapareceu. Ele se reorganizou. Passou a coexistir com a observação racional.
As mulheres continuavam dormindo mal, acordando ao menor ruído. Continuavam avaliando cada aproximação, mas já não reagiam apenas por reflexo. Havia um intervalo entre o estímulo e a resposta. Esse intervalo era novo e era valioso. Os soldados brasileiros não prometiam nada. Não falavam em proteção nem em permanência. Apenas mantinham o mesmo comportamento dia após dia. Essa constância começou a pesar mais do que qualquer discurso poderia pesar. Para mulheres que tinham visto promessas serem quebradas repetidamente, a ausência de promessas era, paradoxalmente, tranquilizadora. Com o tempo, a batida à porta deixou de provocar congelamento imediato. O corpo ainda reagia, mas a mente já não projetava automaticamente o pior cenário. As mulheres aprendiam, pouco a pouco, a diferenciar presença armada de ameaça direta. Essa distinção não vinha de palavras, mas de experiências acumuladas. Quando lembrariam desse período anos depois, muitas mulheres diriam que a mudança não aconteceu de uma vez. Aconteceu em camadas. Primeiro, a surpresa. Depois, a observação. Por fim, a aceitação cautelosa de que algo diferente estava ocorrendo. Não segurança plena, não paz, mas uma forma de convivência que não ampliava o sofrimento existente. Elas continuavam esperando violência, porque era isso que a guerra ensinara. Mas, a cada dia que passava, sem que essa violência se confirmasse, a expectativa começava a perder força. E naquele contexto, isso já representava uma transformação profunda. Com o passar dos dias, as mulheres começaram a perceber que a presença dos soldados brasileiros não alterava apenas os momentos de contato direto, mas também a forma como o espaço ao redor era vivido. As ruas, antes evitadas ao máximo, passaram a ser atravessadas com um pouco menos de pressa. As portas continuavam sendo abertas apenas o necessário, mas já não se fechavam com a mesma urgência nervosa de antes. O medo seguia presente, mas já não dominava todos os gestos. As mães observavam atentamente cada interação, especialmente quando os soldados passavam perto das casas onde viviam crianças. Não havia aproximações desnecessárias, nem comentários, nem olhares prolongados. Os soldados mantinham o foco no caminho, no entorno, na tarefa imediata. Essa postura, repetida ao longo do tempo, começou a reduzir a tensão constante que pesava sobre quem precisava proteger filhos em silêncio. Algumas mulheres mais velhas, acostumadas a medir pessoas pelo comportamento e não pelas palavras, passaram a guardar certos detalhes com cuidado. O modo como os soldados evitavam entrar nas casas, a forma como esperavam ser chamados antes de se aproximar. O respeito ao tempo das mulheres, sem pressa, sem imposição. Esses detalhes, pequenos em aparência, tinham peso enorme para quem já tinha visto o oposto acontecer inúmeras vezes. Dentro das casas, a rotina começou a se reorganizar de forma discreta. O preparo das refeições deixou de ser feito apenas em momentos de extremo cuidado. As mulheres voltaram a se sentar juntas por alguns minutos, ainda em silêncio, mas presentes umas para as outras. Não era tranquilidade, era a possibilidade de existir sem se esconder o tempo todo. Esse espaço mínimo de normalidade era precioso. Os soldados brasileiros continuavam a agir com a mesma contenção. Não buscavam aproximação emocional. Não tentavam se tornar parte da vida daquelas mulheres. Apenas mantinham limites claros. Essa distância respeitosa evitava confusões, expectativas e medos adicionais. Para as mulheres, isso era fundamental. A ajuda vinha sem cobrança, e a ausência de cobrança tornava possível aceitá-la. Houve momentos em que os soldados alertaram sobre riscos iminentes, não com alarmismo, mas com clareza. Indicavam áreas que deveriam ser evitadas em determinados horários. Avisavam sobre movimentações que poderiam tornar certas rotas perigosas. As mulheres passaram a confiar nesses avisos não por confiança cega, mas porque a experiência mostrava que eles tinham fundamento.
Quando seguiam as orientações, evitavam problemas. Essa troca silenciosa criou um tipo de relação rara em tempos de guerra. Uma relação baseada na observação mútua e no respeito funcional. Não havia intimidade, mas havia reconhecimento. As mulheres sabiam que aqueles homens estavam armados e tinham poder. Os soldados sabiam que aquelas mulheres estavam vulneráveis. A escolha de não explorar essa assimetria era o que definia a convivência. O medo, aos poucos, deixou de ser constante e passou a ser situacional. Ele aparecia em momentos específicos, à noite, diante de ruídos desconhecidos, diante de notícias vagas. Mas já não se infiltrava em cada gesto do dia. Essa mudança não era celebrada, mas sentida no corpo. A respiração ficava menos curta, os ombros menos tensos. O cansaço emocional, embora ainda presente, já não era esmagador. As mulheres começaram a entender que o que tinham encontrado na FEB não era a ausência de guerra, mas a ausência de crueldade gratuita. Essa distinção era importante. Não transformava o cenário em algo aceitável, mas tornava possível atravessá-lo sem ser destruída por dentro. Para quem tinha vivido meses sob ameaça constante, isso era uma diferença profunda. Mesmo assim, ninguém se iludia quanto à permanência daquela situação. A guerra seguia em movimento. As tropas passavam, avançavam, recuavam. As mulheres sabiam que aquele período poderia terminar a qualquer momento. Por isso, não criavam dependência. Observavam, aprendiam, ajustavam-se, mas mantinham a cautela como regra. Quando pensavam naquele contato inicial, na expectativa de violência que não se confirmou, começavam a perceber que a guerra não era feita apenas de confrontos armados, mas também de escolhas diárias, pequenas decisões que, somadas, podiam reduzir ou ampliar o sofrimento alheio. Os soldados brasileiros, naquele recorte específico, tinham feito escolhas que reduziram o dano. As mulheres ainda esperavam violência, porque a experiência ensinara a nunca baixar a guarda, mas agora sabiam que, ao menos ali, naquele intervalo de tempo, havia sido possível viver a guerra sem que ela atravessasse completamente o interior de suas casas. E essa constatação, construída dia após dia, começava a se firmar como memória duradoura. A partida dos soldados brasileiros não foi marcada por despedidas formais, nem por anúncios claros. A guerra raramente concede esse tipo de encerramento a quem vive dentro dela. As mulheres perceberam a mudança de forma gradual, quase imperceptível. Menos passos na rua ao amanhecer, menos vozes conhecidas ao entardecer, menos batidas à porta. A ausência foi se impondo aos poucos, e com ela veio uma sensação inesperada. Não exatamente alívio, mas um vazio cauteloso. Quando se deram conta de que os soldados já não estavam mais ali, as mulheres sentiram a necessidade de reajustar novamente seus comportamentos. Tinham aprendido, durante aquele período, a viver sob uma forma específica de convivência armada, contida, previsível, respeitosa. A retirada significava voltar a depender apenas da própria leitura do perigo, sem aquele limite humano que, por algum tempo, tinha existido. Dentro das casas, as marcas daquele período tornaram-se mais evidentes. Portas que antes eram fechadas com força passaram a ser encostadas com cuidado. Algumas janelas voltaram a ser abertas durante o dia, mesmo que apenas por pouco tempo. Esses gestos não indicavam confiança plena no mundo exterior, mas revelavam que o medo já não comandava cada decisão de forma absoluta. As mães foram as primeiras a perceber essa mudança interna. O corpo reagia de forma diferente aos ruídos comuns. O coração já não disparava imediatamente a cada som distante. Ainda havia atenção, ainda havia cautela, mas não havia mais paralisia constante. Aquela convivência breve tinha ensinado que nem toda presença armada precisava significar violência inevitável. As mulheres mais velhas guardaram a experiência com especial cuidado. Algumas,
Já tinham atravessado outros conflitos ao longo da vida e sabiam reconhecer exceções quando elas surgiam. Não transformaram o episódio em discurso heróico. Guardaram-no como comparação silenciosa, como prova de que, mesmo na guerra, existem comportamentos que não ampliam o sofrimento. Essa memória se tornaria referência para tudo o que viesse depois. Com o passar do tempo, as lembranças daquele período não se apagaram. Pelo contrário, tornaram-se mais nítidas à medida que outras memórias da guerra se misturavam e perdiam contorno. O que permanecia claro eram os detalhes, o tom de voz baixo, o gesto de retirar o capacete, a distância respeitada dentro da casa, a ausência de exigências. Esses elementos, aparentemente pequenos, carregavam um peso enorme para quem tinha aprendido a sobreviver em silêncio. Quando essas mulheres falaram sobre a guerra anos mais tarde, muitas escolheram contar justamente esses episódios. Não porque fossem os mais dramáticos, mas porque foram os mais inesperados. Diziam que esperavam violência. Diziam que a violência não veio da forma habitual. Diziam que, naquele intervalo, a guerra não atravessou completamente suas casas. Elas não chamavam isso de salvação. Não diziam que tinham sido protegidas em sentido absoluto. Diziam apenas que foram tratadas como pessoas em um momento em que quase tudo conspirava para negar essa condição. Para mulheres que tinham vivido sob ocupação, medo e perda, isso era significativo demais para ser esquecido. A presença da febre não apagou os danos do conflito. As casas continuaram marcadas. As ausências permaneceram. O futuro seguiu incerto por muito tempo. Ainda assim, algo foi preservado naquele período específico. A dignidade dentro do espaço doméstico. A possibilidade de abrir uma porta sem ser imediatamente violada por dentro. Com o envelhecimento, essas memórias não se tornaram mais exageradas. Tornaram-se mais serenas. As mulheres passaram a entender que o que viveram não foi apenas um alívio momentâneo, mas uma prova silenciosa de que escolhas individuais importam, mesmo em contextos extremos. Que a guerra é feita não apenas de estratégias e batalhas, mas também de encontros humanos que deixam marcas duradouras. Quando lembravam daquele tempo, a frase surgia quase sempre da mesma forma. Simples e direta. Esperávamos violência. Não era acusação, era constatação. O que encontraram foi algo diferente, suficiente para atravessar mais um trecho da guerra sem ser esmagadas por ela. E foi assim que aquele episódio permaneceu vivo na memória dessas mulheres, não como um milagre, nem como um mito, mas como um raro momento em que a guerra bateu à porta e não entrou para destruir.